Olá, boa tarde. Bem-vindos ao BPcast. Meu nome é Amália Cardoso, eu sou psicóloga e hoje eu estou aqui com a minha amiga Raiane Pinheiro. Nós estamos hoje às vésperas da celebração do Dia do Psicólogo e, em razão disso, a gente está aqui para falar com vocês um pouco sobre uma das grandes atuações do psicólogo, que é a área organizacional. E aí, para dividir um pouquinho com vocês sobre esse dia a dia, né, sobre esses entraves, sobre essas dificuldades, a gente trouxe um papo hoje para falar sobre algo que é muito corriqueiro na vida de quem está hoje buscando recolocação profissional, quem está buscando uma forma de se reposicionar no mercado de trabalho, que é algo muito, talvez, simples para quem está nos ouvindo, mas que no nosso dia a dia, né, Rayane, a gente encontra bastante dificuldade no, no, a gente encontra bastante dificuldade no dia a dia para encontrar esse currículo assertivo e esse profissional que sabe falar e se expressar e conduzir muito bem a sua entrevista de trabalho. Então, hoje, a gente vai falar sobre isso. Como fazer um currículo estratégico, assertivo e como se colocar dentro de um momento de entrevista de forma interessante, de forma estratégica, para garantir que você não passe batido pelo entrevistador, para garantir que você consiga alcançar aí o teu tão sonhado momento de recolocação profissional. Antes de mais nada, é importante falar, nós somos da BPSE. A BPSE é uma empresa de serviços em gestão empresarial. Já temos 8 anos de mercado. Nós estamos posicionados hoje em 3 estados, Maranhão, Pará e Piauí, e com um grande desejo de permanecer avançando, levando para o mercado de trabalho serviços como gestão interina de RH, recrutamento e seleção, treinamento, gestão de saúde e segurança no trabalho e outros serviços dentro da área de gestão, atuando sempre com excelência, atuando sempre dentro dos nossos princípios e buscando um trabalho diferenciado, ok? Então, Rayane, acho que a gente começa contigo, falando um pouquinho a respeito desse primeiro momento que esse candidato se expõe aí no mercado de trabalho, que é através da formatação desse currículo. E a Rayane, que é recrutadora, melhor do que ninguém, sabe muito bem o quanto de currículo a gente vê, né, no dia a dia, Bastante. encontra aí no dia a dia, que às vezes está totalmente fora daquilo que o mercado está buscando. Então, eu espero que a gente consiga contribuir um pouquinho com vocês hoje. Pronto. Então, boa tarde, né? Eu sou a Rayane, né? Faço parte do time de recrutamento e seleção da BPSE. Sou psicóloga por formação, né? E desde 2018 atuando no contexto organizacional, né? Mais fortemente com essas demandas de recrutamento e seleção. Então, e aí a gente traz, né, esse projeto, a gente está muito feliz de iniciar esse projeto, né, que já tinha sido pensado, né, mas a gente está estreando aí de uma forma muito especial, né, com o Dia do Psicólogo, né, que é de 27 de agosto. E a gente traz também, né, porque são questões que a gente encontra sempre no dia a dia, né, no nosso fazer ali enquanto psicólogo, enquanto recrutador. E aí a gente quer iniciar, né, começar pelo começo, que é na etapa de currículo, né? Então a gente tem aqui informações muito preciosas, né? Então é importante até que vocês peguem aí um papel, uma caneta, né, para anotar, porque a gente vai aprender aqui como é que estrutura, né, esse documento tão importante. Então vamos lá. Primeiramente, quando a gente fala de um currículo, né, que é a primeira etapa do processo de seleção, a gente está trazendo uma chave, né? Assim, o currículo ele é a chavezinha que abre, né, essa porta do processo seletivo, né? Mas na verdade assim só vai abrir mesmo se for um currículo assertivo, né, Amália? Então, se esse currículo não tiver ali estratégico, não for um currículo atraente, né, pode ser que essa porta não abra, porque o currículo ele é o primeiro contato, né, que o recrutador tem com você, né? Então, talvez você não tenha oportunidade de conversar com esse recrutador, né, com esse profissional que está ali na área de RH, por conta disso, né, desse documento que você envia. Então, assim, para a gente iniciar, né, assim, dentro dessa estrutura, a gente sempre orienta o pessoal a fazer ali aquele currículo mais simples, né, no formato Word mesmo, aquele currículo limpo, né? E a gente pede para evitar currículos muito
cheios de, né, com design mais arrojado, cheio de figuras, muito colorido, né, porque a gente sabe também que existem as plataformas de ATS, né, que de repente aquele currículo nem consiga ser lido, né, com aquele tanto de símbolo, de ícone que tem ali no currículo. E aí vale lembrar, né, Rayane, para quem não sabe, quem está se perguntando que é essa plataforma de ATS, né? O que é isso que essas meninas estão falando? A maioria das empresas hoje trabalham com essas plataformas, que é uma forma de automatizar o processo de recrutamento e seleção. E aí a maioria dessas plataformas lê esse currículo, na maioria das vezes, como uma imagem. Então ele não consegue codificar quais são as informações que estão ali. Muitas vezes esse currículo passa batido. Isso que a Rayane está trazendo é importante, e é importante frisar que você está mandando um currículo junto com mais uma enxurrada de pessoas que estão se candidatando para essa mesma vaga. E aí a gente tem, na maioria das vezes, um tempo muito corrido, muito curto, para que alguns currículos sejam vistos, sejam separados e as pessoas já evoluam para a próxima etapa. Quanto tempo, mais ou menos, Rayane, que o recrutador leva? Em média de 6 a 30 segundos. Então, assim, a gente trabalha com segundos mesmo. Essa primeira etapa ela é bem mais rápida, né? Então, assim, tanto esse recrutamento automatizado quanto o recrutamento manual, né? Que é quando o recrutador está fazendo ali aquela triagem, ela é mais rápida, né? E aí, se você não tiver ali as palavras-chave, né? Aquele currículo que realmente tem as informações importantes, provavelmente você vai ficar aquele bolo, né, de currículos que não estão no perfil. Então é isso. Quanto tempo? Repete aí. De 6 a 30 segundos. De 6 a 30 segundos que você tem para não passar batido pelo recrutador. Então, a ferramenta que você vai encaminhar, que é essa chavezinha que a Raine falou, que é um currículo, ele tem de 3 a 30 segundos para capturar a atenção desse recrutador e fazer com que o teu currículo seja posto de lado e avance para a próxima etapa. Olha só como hoje a gente está trabalhando com algo que precisa ser extremamente estratégico, né? Com certeza. E aí, falando da estrutura, né, do currículo, já falei que a gente, né, orienta esse currículo formato Word, a não ser que o profissional de repente seja da área criativa, né, seja um designer, é interessante que ele tenha um currículo, né, mais colorido, com design diferente, mas se não tem realmente necessidade. Tá? Então, a gente inicia, né? Coloca lá em cima, abre lá o Word, coloca em destaque o nome, né? O nome completo. E aí, né, se o nome for muito grande, pode abreviar, mas a gente, né, coloca o nome completo, né? Informações relevantes de dados pessoais, né? Porém, a gente precisa ter muito cuidado também com esses dados. Às vezes a gente não sabe onde é que esse documento vai parar, né? Então, ali, nome completo, nome, sobrenome, o e-mail, né? E aí, bem importante a gente ter um e-mail profissional, né? Aqueles e-mails lá da adolescência, né, Amália? Ai, socorro! A gente evita, tá? Se você tiver aquele e-mail gatinho... Gatinho39@hotmail, né? É bom evitar. Então, você constrói, né, esse e-mail profissional, né? Com nome, sobrenome. E aí, você coloca o seu e-mail, né, o endereço. No endereço, você pode colocar só o bairro e a cidade, né? Não precisa detalhar o seu endereço, né? Colocar rua, número de casa. Então, só colocando ali o bairro e a cidade, né, já tá bom, né, para essa parte do endereço. Colocar contatos, né, contatos que sejam realmente ali o seu, de preferência o seu em primeiro lugar, né? O telefone, já falei no e-mail, o link do LinkedIn também, né? Para quem não conhece, o LinkedIn é a rede social, né, mais utilizada aí no mundo corporativo. Isso. Né? Então, é importante que a gente tenha também essa rede social, né, para se conectar com pessoas da nossa área, para aprender muita coisa, ainda por dentro do que tem de atual no mercado, né, fazer o networking. Procurar vagas, né? Os recrutadores estão todos lá, todos os dias, recrutando pessoas, né, de maneira ativa. E o LinkedIn, ele não deixa de ser uma grande vitrine, né? Quanto mais o teu LinkedIn estiver atualizado, quanto mais o teu LinkedIn estiver sendo movimentado, mais o teu lado profissional está sendo ali no dia a dia visto, né, pesquisado por quem está, como nós, né, como recrutadoras, todos os dias ali trabalhando com essa ferramenta.
Sim, o LinkedIn também ele pode ser estruturado ali igualmente o currículo, né? Geralmente a gente pega o currículo para preencher os dados no LinkedIn, né? Porque ele também serve como um currículo, né? Tem a Se eu vou mesma fazer uma estrutura, busca né? ativa ali, né? Vou procurar no LinkedIn, eu não tenho o currículo da pessoa, mas eu vou entrar no LinkedIn e tá todas as informações ali que eu preciso, né? Já sei o perfil e com certeza a pessoa vai ser abordada por nós, né? Certo. E aí a gente colocou ali os dados pessoais, né? Depois disso, vem o objetivo profissional, né? O objetivo daquele documento, que geralmente a gente encontra são aquelas frases clichês, né, Amália? Aquelas Venho por frases meio prontas. desta me colocar à disposição desta tão honrada empresa, não é assim? A gente já sabe de cor, né? Sim, quero crescer junto com a empresa, né? É, A gente encontra muito. Então, assim, no objetivo é muito simples. O nome já diz, né? O objetivo mesmo. Então, sei lá, um cargo da área financeira, né? isso. Então, Ou área comercial, área né? comercial, área financeira, a analista administrativo, analista financeiro, né? Ou área financeira. Atuar na área jurídica, enfim. Então, o objetivo é isso, tá, gente? Cargo ou área de interesse. Basicamente, quando a gente fala de objetivo, a gente está falando de uma dessas duas principais categorias. Não é frase de efeito. Não. E eu sei que às vezes tem muita gente que, né, não é a pessoa própria que elabora esse currículo, Sim, né? Geralmente às vezes pede em algum lugar, né, algum parente até, mas é importante que você esteja por dentro, né, esteja a par de todas as informações que estão ali naquele documento, perfeito. né? Mesmo que não seja você que esteja construindo, né, você está ali para ajudar a pessoa a fazer isso. E aí a gente já foi das pessoais, né, ali objetivo. E aí depois a gente vem a parte do resumo, né? Essa parte do resumo não é obrigatória, mas adianta bastante para o recrutador. Você contando ali brevemente a sua história, né? Assim, quantos anos de atuação, a tua formação, já adianta bastante naqueles segundos que a gente tem, né? A gente lê ali, opa, já separei, depois eu vou olhar com mais calma esse currículo, né? E aí, depois disso, a gente tem o tópico de formação, né? Então, formação tem aí a escolaridade, né? Se é um superior completo, ensino médio completo, e aí coloca o curso, né? Ensino superior completo em psicologia, né? Formado em tal universidade, no ano tal. Né? É importante que tenha esse ano de conclusão. Ou, se estiver em andamento, coloca essa previsão de conclusão também, né? E aí você, se já tem o superior completo ou está cursando, não precisa adicionar ali ensino médio, né? Porque se você está no superior, já subtém-se que você passou pelo ensino médio, né? Que é um pré-requisito. E aí a gente falei de formação, né? Então a gente tem lá nome, objetivo, o resumo, formação, né? A formação ela geralmente vem antes. E agora a parte das experiências, né? Você vai começar a contar a sua trajetória profissional, né? E nessa parte das experiências profissionais, você vai colocar o cargo que você ocupou, né? Então, geralmente pelo mais recente, é importante que tenha essa estrutura que você comece pelo mais recente ou pelo mais atual, né, que você está. Nome do cargo, a empresa que você trabalhou e o período. Esse período também é muito importante, né? O período de início e da data final, da data de saída. Nessa parte das experiências também, tem uma coisa muito importante que são as atribuições, né? Porque não tem como, né, Amália, você saber que você foi um auxiliar administrativo se você não me disser qual era a sua rotina. Exatamente. Tem auxiliar administrativo que trabalha dentro da área financeira, tem auxiliar administrativo que trabalha dentro da área comercial, tem auxiliar administrativo que trabalha dentro do RH, e tem auxiliar administrativo que faz, às vezes, quase uma função de analista. Então, esse detalhamento é o que vai dizer para a gente exatamente o que você fez de fato. A gente vê muito currículo, inclusive, com uma nomenclatura que é muito própria da empresa. Então, ele coloca o nome da empresa, qual foi seu cargo lá, operador 3, e não escreve mais nada. Eu não vou saber nunca o que essa pessoa fez lá. Não tem nem como adivinhar. Eu não trabalhei nessa empresa, eu não conheço talvez essa empresa, eu não sei o que um operador 3 faz lá. Então, é importante esse currículo estar numa linguagem, né, de mercado, né, e não de uma linguagem interior ali
daquela empresa, daquele cenário, e principalmente no dia a dia você consiga descrever quais eram as suas principais atividades, quais eram as suas principais responsabilidades ali enquanto você estava fazendo aquela atividade. Às vezes, na mesma empresa, a pessoa galgou vários degraus, né, Rayane? Então, é importante também. detalhar isso também. Eu entrei como assistente administrativo, depois eu fui para analista comercial, depois eu subi mais um degrau e fui para supervisor comercial. Então, para cada uma dessas funções é importante entender quanto tempo a pessoa passou em cada uma delas e o que ela fez, né, de uma forma mais geral em cada um desses contextos, não é isso? Exatamente. Às vezes a pessoa já é um supervisor ali da área, né, mas no currículo que não está atualizado, né, ela está lá como operador ainda, né? E a gente perde muito candidato bom, né? A gente que está ali no lado daqui, né, correndo atrás desses perfis, correndo atrás desses talentos, tem muita gente que a gente perde, né, que são talvez que seria o candidato para a vaga, porque a gente não conseguiu identificar ali naquele primeiro momento, não houve clareza com relação ao que essa pessoa já tinha experimentado aí na vida profissional dela, quais desafios, e passou batido. E por mais que ele seja um candidato muito bom, né, como a Amália falou, ele não vai estar, o currículo não vai ser selecionado, porque a gente não tem realmente como adivinhar. A gente até gostaria, né, Amália, às vezes de eu adivinhar. adoraria. Tem ali um vendedor, mas será que era uma venda ativa? Que plataforma que ele utilizava, né? E aí, como a concorrência é muito grande, né, a gente não tem como deixar aquele currículo ali. A gente vai partir para o próximo. Para frente o currículo que tem a maior riqueza de detalhe. Isso é fato. E aí, assim, falando ainda dessa etapa, né, de experiências, quando a gente fala das atribuições, não só essa parte, mas o currículo de maneira geral, é importante que a gente tenha sempre as palavras-chave do cargo, né? Porque é ali que está a chave realmente dessa etapa, né? Porque o recrutador é onde ele vai bater o olho, né? São as palavras-chave. Eu fico meu coração até se alegra quando eu encontro um currículo, né? Aquelas palavrinhas que a gente já está pensando aqui, é o que a gente quer encontrar. Abrir o currículo, tem lá prospecção, venda ativa. Eu falei, pronto. É essa pessoa aqui, já preciso conversar com ele o mais rápido possível, já preciso marcar uma entrevista o mais rápido possível, porque lendo o currículo eu já consegui entender que o que ele está fazendo tem tudo a ver com o que a gente está buscando aqui para essa vaga, né? Exatamente. Então, felicidade pura quando a gente encontra currículo assim, né? É ótimo. Então, pensar sempre nessas palavras-chave, né? Se a gente, sei lá, uma pessoa que é da área financeira, né? Então, o que dentro da função. Contas a pagar, né? Então coloca lá contas a pagar, né? Realizava conciliações bancárias, né? Então são palavras-chave que são próprias da função, né? E que é essas que a gente está buscando. Certo. Então, experiências, né? Vou repetir aqui, né? Para quem não anotou, é nome da empresa, o cargo, o período de entrada e de saída, né? E as atribuições com as palavrinhas-chave, certo? E aí, logo após a parte de experiências, a gente tem a parte das qualificações, né? Assim, importante também no currículo a gente colocar as nossas entregas, os resultados, né? Às vezes a pessoa tem um case ali bom naquela empresa, né? E aí a gente já adianta uma parte do processo. Ele, com certeza, ele vai se destacar nessa etapa de triagem de currículos, que é a primeira etapa do processo, né? Então, ele trouxe ali as atribuições dele, mas ele trouxe os resultados, né? O que ele conseguiu entregar de interessante aqui para aquela área, para aquela empresa. E é importante colocar, tá? Se você tiver... Não tem problema, não. Pode colocar. Você vai falar disso melhor na entrevista, mas vai se destacar dentre os candidatos na etapa de triagem de currículos, né? E aí depois vem o tópico de qualificação profissional, né? Que são aqueles cursos que são próprios da área, né? Então, nessa parte de cursos de qualificação, é importante que você coloque cursos relacionados àquela área que você está concorrendo, né, Amália? Então, se você está concorrendo para uma área financeira, não tem por que você colocar aquele curso lá de bonecas de pano que você fez. É bom lembrar que lá atrás a Rayane falou sobre objetivo, né? O teu currículo ele tem um objetivo, tem uma área de interesse ou um cargo. Então, as coisas precisam conversar umas com as outras, né? Então, esses cursos e certificações, eles têm que ter a ver com o teu objetivo. E aí, é importante também ressaltar, às vezes a pessoa, a Rayane, trabalhou em várias áreas diferentes. Então, ela vai fazer um currículo para cada área de atuação que ela teve.
Exatamente. Então, eu tive, por exemplo, né, uma atuação dentro da área comercial, mas eu também trabalhei dentro da área de marketing. Então, eu vou precisar ter um currículo com as minhas experiências, cursos, interesses dentro da área comercial e eu vou precisar ter um outro modelo de currículo para a área de marketing. Eu vou disparar esses currículos de acordo com a vaga em questão. Né? Não faz sentido a gente pegar um currículo de 2, 3 páginas com uma série de cursos e certificações que não tem link nenhum com a área que esse currículo está buscando ou com a vaga que ele está se candidatando. Torna o teu currículo extenso, né, maçante, porque a gente não vai conseguir dali tirar aproveitamento nenhum daqueles cursos e certificações, a não ser que a gente esteja falando de algo que tenha tudo a ver com a área de interesse, com a área de atuação, com a vaga que você está se candidatando. Aí sim você pode colocar quantos cursos você tiver, e aí ele pode até se tornar um currículo longo, mas ele não vai se tornar um currículo maçante, né? Ele não vai se tornar um currículo que a gente vai ter dificuldade ali para encontrar o que é importante que você tenha com relação a curso e certificação. Sim, e além de ficar extenso, né, quando a gente trata de um profissional que, né, já trabalhou em várias áreas, e por isso a Amália tocou nesse assunto bem importante de fazer, né, elaborar um currículo para a vaga específica, né, e aí você precisa estudar primeiramente a descrição da vaga, né, para poder enviar. E aí, além de ficar extenso, dá a impressão também de que o candidato está meio perdido, não, né? Tem ele foco. Não tem foco, está aceitando qualquer coisa, né? E a gente não contrata ninguém que quer qualquer coisa, Sim. né? O correto é a pessoa certa no lugar certo, né? Isso é importante. Isso que vai fazer sentido para o profissional e para a empresa. E esse é o nosso trabalho, é colocar o profissional certo no local certo, né? E na empresa certa, porque lá no final tem aquele limitezinho, né, Amália? Isso. A gente tem que fazer, tem que encontrar aí, né, esse encaixe perfeito entre o que a empresa está buscando e o que a empresa está oferecendo, o que o candidato está buscando e o que ele também está oferecendo ao longo da carreira profissional dele. Isso. E aí, falando ainda desse tópico de cursos, né, qualificação, é importante também que a gente coloque aqueles cursos mais recentes, né, pelo menos de 3 anos, né, para cá, porque não vai adiantar que eu tá com uma vaga que ela requer um Excel, né, intermediário para avançado, e a pessoa coloca lá o pacote Office que fez lá em 1900 e bolinha, né? Então, é importante que a gente coloque os cursos mais recentes, tá? E aí, assim, com isso a gente fechou a estrutura do currículo, né? Tem gente que coloca aquelas competências comportamentais, né? Tem gente que não acha tão interessante, né? Assim, não é uma obrigatoriedade, porque isso aí o avaliador, né? O recrutador, ele vai te avaliar na hora sobre essas competências. Sim. Então, não tem muita necessidade, né? Até porque ele vai conferir aquilo ali na hora do momento de entrevista, perfeito, né? Que é o nosso próximo assunto, né, Amália? A gente já concluiu ali essa estrutura do currículo, né? E é importante também que a gente, quando a gente vai fazer uma inscrição, né, num processo seletivo, a gente respeite aquela forma de candidatura, né? Tem empresa que pede o currículo, né, para enviar por e-mail, e aí é bom a gente dar aquela salvada no PDF, né, para poder enviar. Tem, por exemplo, a gente, né, na BPSE, a gente tem uma plataforma, né, e essa plataforma, e mesmo assim, para essa plataforma que você vai preencher os seus dados, é importante que seu currículo esteja pronto, que você vai copiar as informações do seu currículo e vai colar, né, na plataforma. Então, é importante também que você esteja atento, né, para isso. Então, tá tudo lá na descrição da vaga, como é que eu vou fazer essa candidatura, né, e aí, assim, essa primeira etapa, vencemos, né? Candidatura, currículo ok. E aí a gente vem para a próxima etapa, né? Que é uma das etapas mais temidas dos processos seletivos, que é a de entrevista, né, Amália? É isso aí. A gente tem... Claro que o processo seletivo, na maioria das vezes, não se resume a isso, né? A gente trouxe aqui hoje para o nosso bate-papo esses 2 principais pontos que são comuns em boa parte dos processos seletivos e que são 2 nós muito críticos quando a gente fala em avanço, em aprovação em processo seletivo. Muita gente nem chega nessa etapa de seleção porque lá atrás não trouxe esse currículo dentro de todo esse formato e seguindo aí todas essas orientações que a Raiane acabou de trazer. Né? Eu tenho certeza que tem muita gente
muito boa, né, com uma trilha de carreira, com uma bagagem profissional incrível e que às vezes não chegou até a gente não conseguiu conversar, conhecer, porque o processo é corrido, a gente precisa correr mesmo, atender várias pessoas ao longo do dia e vai sair na frente aquelas pessoas que realmente já tiveram ali no currículo de primeira, né, uma apreciação melhor de cada um de nós, né? Mas aí, vamos falar de entrevista, né? E aí, deixa eu me apresentar de novo. Eu sou a Amália, eu sou formada em psicologia, né? Eu tenho um MBA em gestão de pessoas e trabalho com recrutamento, seleção e treinamento. E olha, eu vou te contar, viu? Eu tenho muitas histórias sobre candidato, recrutamento, de tudo que você puder imaginar. A gente pode marcar um outro podcast, tá, gente? Para falar só disso. Só dos causos. Tem conteúdo para mais alguns podcasts aqui, né? Porque esse momento, gente, é um momento super temido, é um momento super difícil para algumas pessoas e é um momento que, na maioria das vezes, a gente vê ali claramente candidatos que a gente entrevistou anteriormente, já fez algum contato inicial e que são candidatos muito bons, que cumprem os requisitos para a vaga e que, nesse momento, eles ficam de fora. Nesse momento, eles perdem a oportunidade de recolocação porque alguma coisa ali na entrevista não rolou, né? Ficou uma coisa ali que parece que não houve um encaixe, né? Então, o que eu quero te falar hoje sobre entrevista? Muito mais do que trazer algumas orientações de como se portar, a gente vai falar de tudo isso, mas eu queria te lembrar que entrevista é um momento em que você vai contar a tua história. E aí eu preciso te jogar logo essa pergunta, né? Você é um bom contador de história? Você sabe contar bem a tua história? Você sabe contar uma história interessante, as pessoas pararem para ouvir, né? Porque na maioria das vezes é essa pessoa que vai se destacar no momento de entrevista. Eu já vi candidatos que tinham experiência profissional e trilha de carreiras invejáveis e que não ficaram na vaga. E veio um outro profissional nessa mesma entrevista que não tinha talvez tanto know-how, não tinha tanta bagagem profissional, mas conduziu a entrevista, contou bem a sua história, falou bem sobre a sua carreira até ali e ficou com a vaga, né? E esse momento de entrevista, a gente vai falar de uma série de coisas e ao mesmo tempo a gente vai voltar para o mesmo ponto. Você é um bom contador de história? Ninguém pode contar a tua história melhor do que você mesmo. Você estava lá, você viveu isso e eu quero te lembrar algumas coisas sobre uma boa história. Uma boa história, ela sempre tem um herói, né? Tem sempre uma pessoa que vai fazer ali a história acontecer. O protagonista, né? Protagonista, ou a protagonista, né? Que eu quero te lembrar, né? Caso você tenha esquecido, que é você, né? Essa pessoa. Toda boa história tem altos e baixos. E eu vou te dizer, não tem nada mais enfadonho, para dizer uma palavra bem legal, para um gestor, do que escutar só coisas incríveis, maravilhosas, né? Aquela pessoa que é perfeita, não tem defeitos, o alecrim dourado que está ali. Toda história tem altos e baixos. Você já errou, você já ouviu críticas, você já teve alguns aprendizados com isso, você já se equivocou. Faz parte. E falar sobre isso da forma correta, no momento de entrevista, só torna você mais interessante. O problema é falo ou não falo sobre isso. Não é se fala ou não fala. É como você vai contar isso. Né? É de que forma... Mas tem que ter muito cuidado, né? Tem um jeito, Sim, né, Amália, tem que ter muita forma de contar a tua história. Tem que lembrar, você tem que ser estratégico. A pessoa que está te ouvindo ali, ela está te ouvindo por uma razão, por um objetivo. Né? Mas será que você consegue falar sobre tudo que você viveu dentro da tua história de uma forma interessante, adequada, estratégica, intencional? Né? Esse é o grande segredo. E aí, quando a gente vai falar de entrevista de emprego, a gente precisa lembrar que é o momento em que você precisa entender ali, né? Você está ali para entender também se os teus valores, se as tuas experiências, se o teu momento profissional, se aquilo que tu está buscando faz sentido para aquela vaga. Eu mesma já vi algumas vagas ao longo da minha carreira que eu disse, caramba, essa vaga era perfeita para a Amália que acabou de sair da faculdade. Eu iria, ficar felicíssima em poder entrar nessa empresa, mas naquele momento lá, em que eu estava iniciando a minha vida profissional e tinha acabado de me formar. Hoje já não faz mais sentido para mim. Entende? Já não iria suprir aquilo que eu estou buscando de anseio, de necessidade, de projetando para minha carreira profissional. E tem vagas que eu falo assim, caramba, essa vaga é perfeita, mas eu ainda não estou lá. Eu ainda não tenho esse curso, eu ainda não sei fazer tudo isso.
eu já até vivenciei algumas coisas a respeito, mas eu não domino isso. Caramba, ia ser incrível, mas eu não tô pronta. Não é para esse meu momento atual. Então, esse momento da entrevista é o momento em que a gente olha tudo isso. Eu vou verificar se o que eu tô buscando, o que eu acredito, o que eu penso e o que eu sei fazer tem link com o que essa empresa está buscando, né? Esse é o momento. E aí a importância, né, Amália, a gente vai falar mais sobre isso, pronto, a gente já conheceu a vaga, né, a vaga está divulgada, mas tem uma coisa muito importante que é o autoconhecimento, né, eu entender esse meu momento, né, se está fazendo sentido para aquela vaga, para o momento da empresa também, né, Perfeito. Então, autoconhecimento, eu acho que é uma das principais dicas que a gente dá, né, para essa etapa de entrevista. Sim, é mergulhar em si mesma, entender realmente se esse teu momento e essa pessoa que está ali, né, ela tem interesse e tem condições de estar naquela posição. Claro que é importante a gente conhecer a empresa, a gente conhecer a missão, conhecer os valores, conhecer, né, toda a história dessa empresa que você está se candidatando. Então, claro, né, muito além do que só ver a vaga, dá uma pesquisada no site da empresa, olha a rede social. Dever de casa, hein? Entende um pouquinho do contexto, porque às vezes na correria, talvez ao mandar o currículo, você não conseguiu dar uma olhada, mas na entrevista, amigo, não tem para onde correr. Você já tem que ter feito esse dever de casa. Até para que você possa saber se realmente você tem interesse em trabalhar naquele lugar. Não é isso? Porque tem lugares incríveis, tem lugares que talvez não são tão incríveis assim, tá tudo bem, a gente sabe disso, mas é importante você fazer esse filtro. E a gente só consegue fazer isso se a gente for atrás de informação. Então, conhecer a história da empresa, conhecer o contexto em que a empresa está hoje e se conhecer já é um ponto de partida para você chegar na entrevista com algumas informações e pronto para viver esse momento, né? Tem uma etapa que chama fit cultural, né? Que é realmente aquele momento que vai dar o meet, né? Desculpa, meet não, vai dar o match. Mas vai ter um meet também. Vai ter um meet também. Pra o dar meet um é match. antes e vai ter o match, né? Para ver se realmente os teus valores, né? E aí a gente já passou pela etapa de autoconhecimento, né? Para entender se esses teus valores, a tua história, né? Por tudo que você foi atravessado, se faz sentido com os valores da empresa. Perfeito. Né? E aí, vamos lá. Deixa eu colocar aqui para vocês de uma forma, vamos dizer assim, mais objetiva, algumas coisas para esse momento antes da entrevista, tá? Vamos aqui. A entrevista ainda não começou. O que você precisa saber ou fazer para se preparar para esse momento? Primeiro, a gente já falou algumas coisas aqui, né? Entender os aspectos da vaga. Eu tô acreditando que você já fez isso, porque você já mandou o currículo lá para a Rayane, né? E já leu uma descrição de vaga e já entendeu algumas coisas ali. Segundo, pesquisar sobre a empresa, a gente acabou de falar disso, é importante para que você entenda em que contexto cultural você está entrando, o que essa empresa acredita, o que ela faz, né, com quais valores e princípios ela se orienta, e para você entender se isso conversa com aquilo que você está buscando para ti, correto? Terceiro, entender o quanto as tuas experiências profissionais se aproximam da vaga. Né? Se essa vaga já busca algum nível de experiência anterior, é muito importante você olhar, cara, quanto disso aqui que essa empresa está buscando, eu já fiz antes. Já trabalhei com isso? Já vivenciei essa experiência? Eu vivenciei de uma forma sólida? Foi bastante tempo? Foi rápido? Eu passei pouco tempo numa empresa? Não, eu só tirei umas férias e eu vivenciei isso de uma forma muito curta. Porque isso vai te colocar na frente no momento da entrevista. E aí, lembrem daquelas palavrinhas-chave, né, que a gente falou inicialmente no currículo. Faz uma comparação, né, no teu Perfeito. Currículo, daquelas palavras-chave com a descrição da vaga. Então, é nesse momento que você vai entender, né, se realmente faz sentido a tua experiência. E às vezes a descrição já vem muito, muito redonda, né? Ela já vem muito clara, ela já coloca sólida experiência na área comercial. Então, se você tem uma experiência comercial, uma experiência de trabalho, na área comercial, mas não é uma experiência de muito tempo, não é uma experiência que você vivenciou com muita solidez, provavelmente você tem experiência nessa área, ok. Mas talvez não tenha na profundidade em que a empresa está buscando. E é isso importante. Você já vir para a entrevista sabendo, né? Evitar atraso. Cara, São Luís, vamos falar aqui de São Luís, rapidão. Vai. São Luís é uma cidade pequena, tá? Mas que não precisa muito para tudo parar. Basta uma chuva, não é isso? Basta acontecer um problema, um carro bater ali na Jerônimo, acabou São Luís, a gente vai ter engarrafamento, manifestação, acabou. Estou falando de mobilidade urbana, tá? Então, São Luís é uma cidade que a gente tem dificuldade com isso. No momento de entrevista, sai com antecedência.
conte com todos os imprevistos possíveis, né? Se você tiver que esperar durante muito tempo, já espere lá na empresa, porque já aconteceu, eu já vivi essa experiência com um candidato que era o candidato da vaga e que ele não chegou na entrevista. Meu Deus, a recrutadora nessa hora passa mal. Mas são coisas que fogem ao nosso controle. Então, esse é um momento que você não pode contar com imprevisto. Então, eu sempre digo, sai com antecedência. Se você quiser tomar teu chá de cadeira, toma o chá de cadeira lá na empresa, quietinho, sossegado, com paz no teu coração, para você não ficar, ao longo do caminho, impedido por algo que foge ao nosso controle. Não tem como a gente saber quando alguma coisa vai acontecer, né? Exatamente. E quando não puder evitar, né, Amália, manda pelo menos uma mensagenzinha lá para a recrutadora, né, a recrutadora avisando. fica tão feliz, né? Eu já consigo até, né, tratar ali com o gestor, explicar o que aconteceu, porque fica uma má impressão, correto? Fica, né? E a gente já consegue pelo menos ali fazer um meio de campo, né? Então, assim, zelar pela sua aparência, ok? Então, isso é muito importante. Chegar na entrevista de forma alinhada. A sua aparência é o cartão de visitas. É aquilo que as pessoas vão ver rapidamente de você antes mesmo de você estender a mão e se apresentar. Então, tem coisas muito rápidas que o gestor vai bater o olho e vai formar ou criar ali alguma ideia ao teu respeito. E isso vai se basear na tua forma de se apresentar, né? De forma alinhada, né? Dentro daquilo que a vaga, que a empresa está buscando. Eu costumo sempre dizer que é importante estudar um pouco da empresa, até para a gente entender como que essa apresentação é feita. Porque para algumas empresas, uma apresentação pessoal um pouco mais despojada, né, um pouco mais jovial, vai ter tudo a ver com aquilo que ela está buscando. Para outras empresas, para outros cargos, talvez a proposta é algo mais numa linha mais executiva, Mais formal, né, mesmo. mais formal. Isso vai contar nesse momento de entrevista. E às vezes o gestor vai saber que isso conta sem saber, porque isso às vezes funciona muito a nível subconsciente. Ele está batendo o olho, ele já está tentando entender, né, se essa pessoa vai fazer sentido ali naquele momento, naquela empresa, naquele cargo, né? Então é importante você entender isso e ter esse zelo pela tua aparência. Calma, tá? Não estou dizendo que você tem que ir disfarçado. A empresa é disso, então eu vou usar isso. Não, você não vai perder a sua identidade nesse momento. Não é essa a proposta. Mas é importante, independente de qualquer coisa, você ter zelo pela tua aparência. Isso não tem como a gente falar de outra forma ou fugir dessa questão quando o assunto é entrevista. E aí vem o grande lance do momento, que é você saber criar uma sequência lógica para a tua história. Sabe por quê? Porque toda história tem sequência lógica, gente. História tem começo, meio e fim. A gente está falando que entrevista é um momento que você conta a tua história, correto? Então, não dá, nesse momento, que também é um momento curto, que você não tem uma tarde inteira, você não tem muito tempo, às vezes é meia hora, 1 hora, 40 minutos. Você precisa contar muito bem a tua história. E o nosso cérebro funciona de forma linear e organizada, né? Quanto mais linear e organizado, melhor para todo mundo entender, né, e assimilar. Então, a tua história tem que ter uma sequência lógica, tem que ter começo, meio e fim. Então, às vezes a gente começa a entrevista e a pessoa já está falando de experiência, depois ela volta, não, essa aqui não foi a última, na verdade, foi essa aqui. Não, mas espera aí, depois eu trabalhei em tal lugar. E aí, a forma como ela vai contando a história profissional dela já é confusa. Ou então ela começa, porque quando eu tinha 10 anos de idade, né? E começa lá daquele comecinho. E aí, assim, os recrutadores, eles estão muito interessados, né, na tua história. Eles querem conhecer a tua história. Mas é importante que você também saiba fazer isso. Não, né? O gestor não tem esse tempo. Geralmente o gestor também não tem esse time. Eu não posso te falar que ele não tem interesse. É claro que tem, tanto que ele está ali. Mas ele tem um tempo diferente. Numa entrevista final, é muito importante você ser objetivo, é muito importante você ser intencional, você falar daquilo que tem a ver ou que agrega para a função que você está ali galgando, né? Que você está ali buscando. Então, é importante você criar uma sequência lógica e interessante para contar essa tua história. E aí, como eu já te falei, né? O herói da tua história é você. E você tem o poder de contar essa história. Então, quanto mais você entender isso, mais intencional você vai ser nesse momento.
Porque nesse momento de entrevista, você precisa entender que essa história tem que ter uma sequência lógica, você tem que saber falar, como eu já disse antes, das suas potencialidades e fragilidades. Muita gente tem dificuldade aí nessa Muita. parte. Nas duas, inclusive. Sim. Às vezes a gente acha que é muito difícil falar de fragilidade, de pontos a desenvolver, de defeitos, mas tem gente que também tem muita dificuldade de falar das suas potencialidades, não sabe dizer, ou às vezes nem sabe mesmo o que faz bem feito, o que você sabe fazer. Né? O que você sabe fazer com maestria, com tranquilidade. Esse momento é o momento de você contar isso. Então, antes da entrevista, se você às vezes talvez não tenha essa clareza, você precisa se visitar, né? Fazer uma visita aí em você mesmo, olhar a tua trajetória de trabalho, entender dentro desses momentos de vida e de trabalho que você teve, o que você foi aprendendo ao teu respeito, o que você foi construindo de ponto forte, o que você entende que para você é difícil, e você precisa de ajuda. O que você já teve também de feedback, né, Amália? Isso, às vezes a gente descobre isso através do feedback, né? Sim. Às vezes é o outro que traz pra gente de forma muito clara aquilo que precisa mudar, aquilo que não tá legal. E o mais importante nesse momento de entrevista não é exatamente você contar o que você tem de ponto de melhoria, mas é principalmente o que você está fazendo com isso. Poxa, eu entendi que eu tenho um problema, por exemplo, com gestão do tempo. Se deixar, eu vou deixando as coisas para a última hora. Se deixar, eu gasto muito tempo com uma atividade que deveria ser mais rápida. E aí sobra pouco tempo para atividade importante. E eu já me vi algumas vezes em apuros por conta disso. O que você está fazendo hoje em relação a isso? Não, hoje eu já busquei algumas ferramentas com relação à organização. Hoje eu trabalho com agenda, hoje eu trabalho com o Google Tarefas, por exemplo. Hoje eu tenho uma agenda física, hoje eu controlo o meu tempo, eu faço um planejamento semanal, eu acompanho dia a dia, no fim do dia, quais foram as minhas entregas, e eu já faço o planejamento do dia seguinte, porque eu entendi que se eu deixar por conta própria, eu vou bagunçar. Olha que interessante. Sabe? Foi muito mais do que você só dizer o que você teve de ponto negativo, mas é principalmente qual a estratégia você consegue hoje como profissional, através da tua maturidade profissional, reconhecer isso e lidar com isso. E não é feio reconhecer, né? Muito pelo contrário. Eu acho que te coloca num lugar de maturidade diferente dos outros, né? E te coloca num lugar de clareza mesmo com relação a quem você é. Porque a gente tende a se superestimar. Às vezes a gente acha que a gente é incrível, nossa, sou o profissional, sou completo, e tudo bem, eu acho que a gente tem que saber se vender muito bem, mas a gente não pode esquecer que a gente está o tempo todo em processo de construção, em processo de aprimoramento, e olhar para isso também fala de maturidade, né? Também fala de um profissional que está ali num patamar diferente, né? E aí, quando a gente vai falar de experiência profissional, que é o que nos traz nesse momento de entrevista, a gente sempre pede para o candidato seguir uma ordem, né? Às vezes começando pela seu aspecto pessoal e familiar. A gente vai seguir um pouco quase que a ordem do currículo, né? Vai se apresentar, falar um pouco da pessoa, com quem que mora, é casado, é solteiro, como é que é a composição familiar. Você vai falar da tua escolaridade, você vai falar dos cursos que você fez, e a gente vai entrar nas entrevistas, no momento de entrevista a gente vai entrar nas experiências. E aí é nesse momento que é importante, como a Rayane já falou lá no momento de currículo, você também conseguir contar de forma cronológica, né? Sempre da experiência atual ou da mais recente, né? Contando sempre onde você trabalhou, o que você fez, quais foram os teus principais desafios, quais foram as tuas principais dificuldades, o que você aprendeu naquele lugar. É tão interessante quando a gente escuta numa entrevista um candidato falando algo assim, essa empresa para mim foi uma escola, sabe? Eu cheguei lá assim, eu passei tanto tempo lá, galguei tantos degraus e saí assim. Tudo que eu sei hoje, eu comecei a aprender naquele lugar, ou eu aprendi naquele lugar. Se hoje eu penso diferente, se hoje eu aprendi algumas coisas, foi através das experiências que eu vivi naquele lugar. Então, é esse momento de entrevista mais leve, em que esse candidato já traz isso muito esclarecido dentro dele, essa história já está muito contada na cabeça dele. É essa entrevista que faz diferença no dia a dia.
que faz o gestor parar para ouvir, que faz essa pessoa ter, inclusive, domínio sobre o discurso dela, né? Ela tem uma história ali contada, né? Ela sabe o que ela vivenciou e ela consegue trazer isso no discurso dela de uma forma muito clara. Então, é importante que essa pessoa, no momento de entrevista, dentro das experiências profissionais, ela consiga falar, né, de cada momento como uma história. Porque foi isso que você vivenciou em cada empresa que você passou. E aí vem a questão, a história, às vezes, que você vivenciou nas suas últimas experiências, ela pode ter sido uma história mais positiva do que negativa, mais negativa do que positiva, mas no momento da entrevista, o que interessa mesmo é o que você fez, o que você vivenciou e o que você aprendeu, principalmente. Porque tem momentos que são difíceis em entrevista, onde o candidato vai trazer para a entrevista uma série de situações, de coisas que ele vivenciou de forma negativa em alguns lugares e vai transformar esse momento de entrevista em algo que foge um pouco do objetivo da entrevista, né? Um muro de lamentações. E assim, a gente sabe que existem momentos profissionais da nossa vida, da vida de qualquer pessoa, que foram momentos legais, que foram momentos interessantes, tem outros momentos que não foram bons, né? E aí, nesse momento de entrevista, acho que o que conta, de novo, é como você fala sobre isso, né? Não é o momento de expor, né, o ex-chefe, o ex-empregador, né? É o momento de, sim, talvez você falar de forma muito clara o que foi que fez você permanecer ou sair dali, mas principalmente quais foram as lições tiradas, né? O que você aprendeu com aquela experiência ruim, boa. E aí, nesse momento, contar também o motivo da saída, né, Amália, que você trouxe. Assim, não espera o gestor perguntar, né? Você pode se adiantar sobre isso. Então, depois que, né, de tudo que a Amália pontuou, você pode trazer esse motivo, né? Tendo, claro, esse cuidado, né? Da forma de falar, como a Amália falou, né? De não expor ninguém, não expor a empresa, né? Porque isso realmente não fica bem visto. Quando a pessoa está fazendo esse movimento, na maioria das vezes, quem está se expondo é ela. Sim. Né? Eu acho que a gente não precisa colocar panos quentes, a gente sabe que tem muitos cenários hoje profissionais em todos os cantos que tem uma cultura difícil, que tem uma cultura adoecedora. Hoje a psicologia, inclusive, olha muito para isso. Hoje a gente estuda, fala, pesquisa muito sobre isso e o caminho tem que ser esse mesmo, é falar, é estudar, é melhorar, mas a gente está falando aqui de um contexto de entrevista em que, sim, algumas coisas podem, sim, ser ditas, mas a gente tem que se preocupar com esse como. E, antes de mais nada, você, enquanto profissional, nesse momento de entrevista, não se expor. Falar de algo dentro de um contexto sem que isso, né, gere exposição. E falar, claro, do motivo da saída, como a Raiane falou, porque isso interessa, né? É um ciclo ali que se fechou e a gente precisa entender como que foi que finalizou, como que esse outro ciclo aqui começou e dar continuidade nessa sequência lógica que precisa ser a tua história, ok? Para a gente finalizar, o que é importante que eu queria trazer aqui para vocês com relação à entrevista, entendendo que a gente já falou um pouco de tudo, né? Você se apresentou, falou de escolaridade, falou das experiências, falou do motivo da saída. O que traz um peso diferente nesse momento? O que é interessante a gente falar? Primeiro, né? Contar na entrevista uma situação, uma experiência, né? Um momento profissional em que você tinha... se você se viu diante de um desafio que, de repente, você não acreditou muito, né? Teve aquele frio na barriga, meio que duvidou, mas aí, no fim das contas, você foi lá e conseguiu, né? É o que a gente chama de case de sucesso. Caramba, isso é extremamente enriquecedor, né? De trazer um exemplo, por exemplo, da área de vendas, da área comercial, né? Você que é da área comercial, traz uma situação em que você já tinha dado a meta, né? Ou a venda como perdida, o cliente já tinha te dado não, ele já estava indo embora, já tinha se despedido, estava levantando a tua mesa, e aí você conseguiu ali colocar um argumento, fazer uma pergunta, né? Fazer com que ele volte ali para aquele contexto de negociação e você conseguiu fechar a venda. Caramba, isso no momento de entrevista é extremamente precioso. Primeiro porque é algo concreto, real, que você vivenciou, sabe? E que vai gerar, para quem está te ouvindo, um peso diferente,
de Uma você... identificação também, né? Sim. Porque ele sabe que na empresa dele também acontece Perfeito, isso. isso é o dia a dia da área de vendas, por exemplo, né? Pegando a mesma linha de raciocínio da área de vendas, né? Me fala de uma situação que um cliente já tinha te dito um sim, já estava com tudo certo e tu perdeu a venda. O que você aprendeu com isso? O que deu errado? O que hoje você, olhando para trás, você identifica e diz assim, lições aprendidas aqui, já entendi, nunca mais eu faço isso. É uma forma de você contar algo que não foi legal, que foi uma fragilidade tua, mas que você entendeu, assimilou, aprendeu e já sabe que esse não é mais o caminho. Então, foi um aprendizado de alguma forma, né? E aí, falar, por exemplo, sobre, como eu já falei, né, sobre metas desafiadoras, sobre momentos desafiadores. Todos nós, de alguma forma, já vivenciamos algo assim. Né? Recebi uma solicitação para cobrir as férias de um colega, para tirar as férias do meu chefe, né? Para ser mudado de filial, assumir um novo time, chegou um novo gestor. Tem tantas situações corriqueiras do dia a dia do profissional e que a gente sabe que você vivenciou e que nesse momento de entrevista a gente fala às vezes de tanta coisa e não fala do que precisa ser dito, né? Das situações concretas da tua vida profissional que através dela você conta uma história ao teu respeito, conta uma história a respeito de quem você é, das tuas competências, daquilo que você aprendeu, né? Daquilo que você vivenciou de bom e de ruim. Eu acho que muito mais do que a gente só fazer um momento de entrevista que às vezes se torna quase um questionário, a gente tem que ficar perguntando para a pessoa falar. Interrogatório, né? Interrogatório. Fica aquele negócio tenso. Perfeito. Mais do que esse momento, que isso sim torna o momento super tenso, super difícil, né? Gera muita ansiedade. Eu acho que a gente conseguir trazer para esse momento situações, né, da tua vivência, situações que mostram momentos em que você errou e aprendeu, momentos que você conquistou algo interessante, momentos que você se destacou, momentos que você foi chamado a atenção e você disse, caramba, eu não tinha prestado atenção nisso, eu faço isso. Cara, desculpa, peraí, deixa eu tentar encontrar um outro caminho aqui. Né? Eu acho que é isso que torna qualquer história interessante e é isso que em muitos momentos vai te colocar na frente, porque você não vai passar batido. Né? Às vezes eu digo muito assim que o gestor no final da entrevista já entrevistou numa tarde assim 4, 5 pessoas, né? E aí no final ele fala assim, não, eu quero aquele da história lá do negócio que vendeu o carro, que perdeu a venda do carro. Qual é o nome dele? Ele não vai às vezes lembrar teu nome, porque ele entrevistou mais 5 pessoas. Mas a história Mas ele lembra a tua história. Ele lembra da história que você contou, ele lembra do fato, porque a gente é programado para ouvir história, sabe? A gente gosta de ouvir história, a gente para, né? É uma coisa que nos captura. Então, se você souber contar muito bem uma história no momento da entrevista, né? Uma história que aconteceu na tua vida, com altos e baixos, né? Te colocando ali, né? E te vendendo através daquela história como o profissional da vaga, isso vai chamar atenção. É quase impossível passar batido, né? Amália, tu trouxe uma questão muito importante, que é sempre contextualizar, né? As tuas respostas, porque não tem coisa pior do que um candidato monossilábico. Né? Então, tu pergunta, você já fez isso? Sim. Ou não, né? Então, quando você é perguntado de algo, é importante que você diga sim, né? E contextualiza. Na empresa tal, né? Lá naquele supermercado, eu fazia isso e aquilo. Então, é sempre importante você contextualizar, né? E trazer, que é o que está falando-se hoje aqui, né? Que é de contar essa história. Sim. Então, não, assim, como dica mesmo, né? Como orientação aos candidatos, não sejam monossilábicos. Claro que também o prolixo não ajuda, mas também não ser monossilábico, né? Sempre pode trazer ali um sim ou não, mas contextualiza, né? Fala de algo que você vivenciou com relação àquela pergunta que está sendo feita. Legal. E é isso. O que a gente pode trazer aí para fechar esse papo, né? Algumas coisas são esperadas no momento de entrevista. Então, é esperado que o candidato esteja nervoso. É esperado que aconteça algum momento de branco. Gente, isso tá na conta. Se acontecer, não é o fim do mundo. Né? Na maioria das vezes, a gente conduz a entrevista até a última etapa e a gente está lá também para tentar, né, tornar esse ambiente
menos tenso, né? Menos estressor, né? A gente tenta buscar ali caminhos para facilitar isso, mas faz parte e tá tudo certo, né? Respira, a gente dá esse tempo para a pessoa, né, voltar, retomar a linha de raciocínio. A gente ajuda a retomar essa linha de raciocínio e nenhuma entrevista vai estar perdida, né, por conta disso. Isso é importante dizer, porque às vezes a pessoa fala, sai da entrevista assim, caramba, não vou passar. Não vou passar, teve aquele momento lá. E às vezes a história que ela contou foi tão interessante que o gestor nem lembrou mais daquele momento. Foi uma coisa muito que passou. Então acontece, faz parte, tá tudo certo. Ter dúvidas sobre a vaga pode acontecer? Pode. Né? É importante você não ter dúvidas que a gente chama assim mais simples, né? Dúvidas mais óbvias, que é algo que poderia já estar sendo esclarecido bem ali na descrição da vaga, ou algo que a gente, enquanto recrutadora, já falou para você no primeiro momento, na primeira abordagem. Então, o momento da gente saturar essas dúvidas não é na entrevista final, né? Na entrevista final, a gente leva algumas dúvidas, porque sempre vai ter, né? Mas a gente precisa ter esse cuidado de identificar aquilo que você já precisa saber a respeito da vaga no momento final de entrevista, né? Ter dúvidas com relação às etapas do processo. Claro, depois dessa entrevista, tem mais alguma etapa? Até quando eu posso aguardar um resultado? São perguntas super pertinentes que a gente precisa, às vezes, até evitar, né? A gente precisa dar essas informações, mas Sim. se surgir essas dúvidas, é super esperado. Sim. E o que a gente precisa evitar para a gente fechar nosso papo hoje, né? Primeiro, né? Todo esse contexto de exposição, quando a gente fala de últimos empregos, né, últimas experiências profissionais. Então, a ideia aqui não é expor ninguém, até porque, nesse momento, antes de qualquer pessoa, quem está se expondo é você. Então, é importante, sim, você falar de momentos da tua carreira que foram desafiadores, que foram difíceis, que foram estressantes, mas é esse como que vai dar o tom da conversa, né? Informações pela metade ou informações conflitantes. Lembra, a tua história precisa ter uma sequência lógica, sabe? Então é importante você, claro, antes de mais nada, ser verdadeiro, porque algumas pessoas se perdem muito na entrevista. Não vou contar que eu saí daqui em tal data, ou vou contar que eu saí dessa empresa para ir para essa, mas no próprio currículo está dizendo que existe uma distância de quase 1 ano entre a saída de uma empresa e a entrada na outra. Faz sentido nenhum, né, na história dele. E a gente vai ver, o gestor vai ver, algumas pessoas vão, naquele momento, já confrontar essa informação e vai gerar um clima ali difícil, desgastante. E postura inadequada, né, gente? Então, assim, é uma reunião, não deixa de ser, né, uma reunião de negócios, vamos dizer assim, né? É um momento em que você está ali expondo o teu lado profissional. Então, quem tem que estar ali é a Rayane, é a Amália profissional. Então, a postura tem que estar alinhada com o momento e com o propósito daquele momento, né? E, às vezes, a gente vê candidatos sendo desclassificados, vamos dizer assim, na entrada da sala, na forma de falar, nos primeiros momentos de entrevista, ele mal disse o nome dele, mas ele já conseguiu ali derrubar toda uma postura, uma imagem profissional dele próprio. E que qualquer coisa que a gente, enquanto recrutadora, queira, né, conduzir, alinhar ali naquela entrevista, prestar um suporte, né, para que a pessoa siga uma linha de raciocínio, às vezes não vai conseguir ser maior do que aquela primeira impressão que ele deixou. Não vai ter como defender, né, esse candidato. Não tem muito. Não tem. Na última etapa do processo. Não tem. E aí, a Amália já falou sobre esse controle do nervosismo, né? Que é uma coisa que é esperada, mas é importante a gente lançar mão, né, de estratégias para controlar esse nervosismo. Fazer respirações, né, profundas. Quando estiver próximo da entrevista ali, né? Dar uma segurada, depois solta, para acalmar mesmo o corpo, né? A gente sabe que nesse momento de nervosismo, a boca seca, né? A perna treme, a gente não consegue, a voz, né? Não sai. Assim como dica também, né? Se você não tem água ali naquele local, você pode levar a sua água, né? Para ir hidratando, porque no momento quando tem esse nervosismo, a boca seca, aceitar a água que o recrutador está te ofertando, né? Porque às vezes tem candidato que acha que ele está sendo testado ali naquele momento, né?
uma água que, será que eu bebo? Será que eles vão ver o que, que eu vou fazer com o copo? Né? Então, ele acha ali que ele já está sendo testado. Então, assim, é uma gentileza, né? É importante para a gente também que os candidatos fiquem bem à vontade, né? Sim. Porque se ele não tiver à vontade, ele não vai conseguir Não tem contar a como. história dele. Não tem como. Então, é importante, assim, tentar controlar ao máximo, né? Esse momento. Claro. Esses exercícios respiratórios que a Rayane fala, eles são extremamente importantes nesse momento para quem realmente tem um nível de ansiedade um pouco mais exacerbado, porque ele ajuda, primeiro, né, a oxigenar o teu cérebro, né, ajuda a reduzir a tua frequência cardíaca, ajuda a induzir a calma. A gente tem hoje uma oferta muito grande até de aplicativo com relação a isso, né, de celular mesmo, que te ajuda ali a fazer esses movimentos respiratórios, aplicativos gratuitos, que para quem realmente tem essa dificuldade, hoje a gente encontra um número cada vez maior de pessoas que enfrenta isso, a gente tem aí uma opção, né, dentre várias, que nesse momento específico de entrevista pode servir para você como uma grande ajuda. Porque a gente sabe que, é como eu falei no início, ninguém vai fazer isso por você, ninguém vai conseguir contar melhor a tua história do que você mesmo. Esse momento não pode ser substituído por outro, né? Eu acho que a gente tem uma oferta incrível hoje de avaliação, de teste, de instrumentos que a gente consegue depreender uma série de informações sobre o sujeito, mas esse momento ele ainda não foi substituído por nenhum. Né? E é importantíssimo você ir para esse momento de uma forma muito intencional, entendendo o que você precisa dizer, o que as pessoas querem ouvir, qual história você precisa contar, né? Para que, antes de mais nada, você não passe batido. E aí, Amália, é importante também a gente trazer que isso se estende aos processos online, né? Então, precisa preparar esse momento, né? Hoje acontece muito, principalmente depois da pandemia, né? Depois desse, né, que todo mundo entrou online, o trabalho remoto e muita entrevista online, muito processo seletivo sendo feito 100% online, né? Então, assim, os cuidados são os mesmos, né? Perfeito. E aí, adicionando ali a questão dos equipamentos, né? Da conexão, computador, o ambiente, a roupa também, eu já entrevistei candidato deitado numa rede, se balançando, candidato de pijama, sim, acabou de acordar, né? Então é importante também que a gente se preocupe com essa modalidade, né? Porque ela é uma realidade, essa modalidade online de entrevista, né? De processo como um todo. Quando a gente fala de entrevista presencial, a gente tem sempre muito esse cuidado com relação ao ambiente, porque a gente sabe que o ambiente, quando ele está controlado, vamos dizer assim, né? O que vai ser o foco daquele momento é o candidato e a história dele. Então, assim, extremamente importante isso que a Rayane falou com relação às modalidades remotas hoje, que estão cada vez mais presentes, porque o foco não tem que ser o que está acontecendo na casa do candidato, é o cachorro que está latindo, é o caminhão que está passando, o menino puxando, o menino puxando o braço, né? Isso quando a gente não vê candidatos, né, não deixando de se preparar para esse momento. Então é isso mesmo, já teve candidatos, né, que nos atendeu às vezes no primeiro momento de entrevista na rua. Não pode falar, tô aqui te ouvindo. Gente, é um momento de entrevista. Quando foi que a gente perdeu o entendimento de como que esse momento deveria ser, né? É extremamente importante. Quem tem que aparecer naquele momento é você e a sua história, não é o ambiente, não é o local. Esse local tem que estar preparado e reservado. E em ambientes remotos, a gente sabe que tem coisa que a gente não controla, né? É o vizinho, casa, né? Tem a família, tem a família, mas aquilo que está no nosso controle, pô, não tem como. Minimamente testar sua câmera antes, testar seu áudio, testar a plataforma que você vai utilizar, isso, né? com antecedência. Internet. Sim, sim. É isso. Então, gente, olha só, queria agradecer vocês, né, Rai, pelo tempo, pela disponibilidade. Queria agradecer a todos vocês por estar aqui com a gente hoje, dividindo um pouco disso. Eu espero que realmente esses conteúdos, esse papo tenha sido extremamente
importante, né, e agregador para quem está aí querendo se recolocar no mercado, né? É uma dor que a gente vê e a gente está aqui para isso, né? Assim, para dizer para vocês que é possível, né? Se você conseguir controlar aí essas primeiras etapas, chegar até o final vai ser mais tranquilo, né? Então são coisas que a gente percebe no nosso dia a dia e que a gente sente uma necessidade muito grande de compartilhar, né? Assim como dicas mesmo. Né? Então, eu adorei esse formato, né? Essa é a nossa estreia. E principalmente por estar ao lado da Amália, né? Que é toda vez que a gente está junto, assim, que a Amália começa a falar, é uma ótima contadora de história, né? A gente fica assim, todo mundo de boca aberta. Então, para mim é sempre uma honra, né? E assim, muito gratificante estar contigo, te ouvir falar. E assim, muito grata também pela BPSE, né? Pela oportunidade desse momento, né? Dessas formas de ajudar, né? Os nossos candidatos, que são nossos clientes também, né? Um público que a gente se preocupa bastante também. A gente torce muito, né, pelos candidatos. A gente está do lado aqui, a gente entende... Gente, a gente torce muito por vocês. A gente entende muito a realidade de cada um, entende muito o que cada um está buscando profissionalmente, e a gente não deixa de, apesar de manter, claro, né, a conduta de neutralidade, de ética que o processo precisa, mas a gente está ali, né, como ser humano também, e para a gente é muito frustrante ver algumas pessoas se perderem nesses momentos como esses que a gente está trazendo aqui, às vezes por falta de uma orientação, por falta de um direcionamento, por falta de um esclarecimento, né? E eu espero que a gente possa ter contribuído hoje um pouquinho para que esses momentos que a gente vivencia, né, de ver bons candidatos, excelentes candidatos, sendo deixados de lado no momento decisório, eles sejam cada vez menos presentes no dia a dia da gente e no dia a dia do candidato no mercado de trabalho hoje, né? Eu espero que a gente possa ter contribuído bastante. E qualquer coisa, estamos aqui. É isso, gente. Obrigada mais uma vez. Tchau, tchau. Tchau, tchau.